Olá, sejam bem-vindos ao Telecast. Eu, claro, fazendo o que eu mais gosto na vida, que é podcast. E podcast é a ferramenta hoje que traz conteúdo de qualidade, traz pessoas inteligentes, ou seja, é a ferramenta do momento. E hoje vamos conversar sobre educação. Educação que é a veia da Telesapos, produção de conteúdo, conteúdo de qualidade, inovação e você vai encontrar aqui, nesse podcast. E hoje eu vou conversar com o Márcio Wecker e com a Laura Cristina, que são os responsáveis pela nossa esteira, nossa produção editorial dentro da editora. Desde a concepção do material lá atrás, que a gente está falando de ementa, questões legais, até o produto final que chega na mão do aluno. Então, nada melhor do que conversar com as pessoas que estão envolvidas no processo. Vamos falar hoje de qualidade de produção editorial. Na opinião de vocês, quando a gente fala assim, aquele material de conteúdo, o que é que engloba? Vamos dividir as falas para não ter briga, que eu sei que os dois estão loucos para falar. Laura, na sua opinião, quando a gente fala de qualidade, de um material de qualidade, a gente está se referindo basicamente a quê? O material de qualidade é um material que ele vai transmitir para o aluno aquilo que foi intencionalizado pelo professor, pelo autor transmitir. Se ele é bonito, colorido, não. Ele precisa transmitir a mensagem que o autor, o professor quer passar para o aluno. Isso, para mim, é um material de qualidade. É o aluno conseguir ler e adquirir o conhecimento daquele conteúdo. É como se a gente dissesse assim, eu gosto muito de usar o termo a respiração. Então, o material de qualidade, ele vai ter a respiração do professor. Ele vai ter a essência do que o professor acredita, do que o professor aprendeu e o que o professor quer transferir. Concorda comigo, Márcio? Sim, concordo totalmente, principalmente na fala da Laura. É interessante o termo que ela trouxe, que é a intencionalidade, a intenção com que eu produzo esse conteúdo, porque eu sei que o consumidor final, que é o aluno, ele precisa aprender realmente com todos os tipos de objetos que são produzidos, né? Isso vai além do livro, dos games, dos simuladores. Então, assim, cada objeto que a gente produz, ele tem uma intencionalidade, não é simplesmente para enriquecer um portfólio ou para ter objetos que criam um conjunto, né? Que a gente cria uma disciplina. Não é para fazer volume, não ele é volume. tem um porquê. Isso. O volume, óbvio, é bom, sim, né? Mas onde cada um tenha um propósito de criação, né? E que com esse volume a gente consiga atingir o objetivo, que é o aluno aprender realmente, né? E alcançar seus objetivos, seja de carreira, seja de vida mesmo, né? Nesse sentido. E de uma forma prática, quando a gente fala de produção educacional hoje, quais as etapas que são essenciais dentro da nossa esteira para garantir a qualidade? Eu acho que o primeiro de todos, o Márcio vai poder até falar melhor, é o cronograma. Planejamento? Planejamento, iniciando ali pelo cronograma, né, de produção, para que a gente possa seguir todas as etapas e garantir essa qualidade, né? Não só da parte inicial ali da autoria, óbvio, o professor está trazendo ali todo o conhecimento dele, mas a gente também precisa se preocupar com como esse material vai ser diagramado, como ele vai ser entregue ao aluno. Então, eu acho que pelo planejamento pedagógico, vamos dizer assim. Agora eu jogo para Márcio, já que Márcio vai falar melhor sobre isso, a gente pede um complemento sobre o planejamento da esteira. Quando a gente fala de planejar, de estudar, porque assim, é muito importante o planejamento, porque pelo que eu entendo, uma esteira, uma etapa puxa a outra. Então, o que é esse planejamento que Laura chama que é a raiz do material, que é a principal etapa para garantir qualidade? Sim, exatamente. Algo bem simples que a gente costuma dizer, começar do começo, né? A gente sabe qual que é o fim, mas se o começo ele não for bem estruturado, não for bem planejado e pensado, a gente vai ter um resultado muitas vezes que não é aquele que a gente busca, e não é assim que atualmente, a gente constrói o nosso planejamento, porque a gente precisa pensar primeiro em como que isso vai chegar até o aluno, né? De que forma que ele vai consumir isso. E baseado nisso, o tempo que o cliente tem o cliente também tem um planejamento, né? Ele tem a estrutura dele, de quando o aluno vai iniciar, enfim. Então a gente é um trabalho muito em conjunto com esses clientes que a gente tem, né? Porque a gente precisa entender todo esse processo para garantir individualizado por cliente, e o cliente obviamente tem o planejamento dele por aluno,
e assim a gente consegue estruturar isso, porque a gente tem que garantir qualidade, principalmente, né? Mas garantir o prazo para que ele consiga atender esse aluno no planejamento que ele tem criado, estruturado lá. Mas eu acredito que em tudo, assim, se a gente não tem uma visão da onde a gente quer chegar e do que é necessário, né, do caminho necessário para chegar até esse ponto, a gente muitas vezes, no decorrer disso, tem imprevistos, tem coisas que atrapalham e às vezes demora para a gente conseguir entregar aquilo que é pretendido. Então a gente tem que ter todo esse cálculo inicial, né, de planejar, de ver o que vai ser produzido, quanto tempo demora até chegar no cliente, enfim. É a parte essencial. E quando a gente fala de planejamento, a gente tem algumas vertentes que elas são o que sustenta, dá essa sustentação do planejamento. A gente tem a questão, o fator tempo, e temos o fator financeiro, e temos o fator qualidade. Então, assim, esse trio, ele vai nortear toda a produção de conteúdo. E isso, dentro da Telesaps, a gente trabalha de uma forma cirúrgica. Prazo, que é muito importante. Por quê? Porque prazo, ele é caro. Coisas emergenciais, coisas fora de prazo, gera custo. E gera tanto qualitativo quanto quantitativo, porque o cliente ele também está contando com aquele material. Então, o planejamento ele vai nortear a esteira de produção. Agora, a gente vai aproveitar esse gancho de falar de esteira de produção, que a gente vem de alguns itens básicos. Autoria, design instrucional, revisão de LP. A gente vai passar por cada um agora trazendo mais um componente para a nossa conversa. O nosso querido e famoso IA. Vamos colocar a IA nesse podcast, porque não pode faltar. Gente, vida hoje sem IA. Existem 2 momentos de vida, antes da IA e depois da IA. Concordam comigo? Sim. Então vamos falar lá do comecinho. Como a IA impacta a autoria do material? Então, a inteligência artificial, como você falou, hoje a gente já não vive sem, né? Ela vai funcionar como um auxílio ao professor, ao autor. A gente precisa lembrar de um fato muito importante. A inteligência artificial ela não vai substituir ninguém, porque ela também não trabalha sozinha. Então, ela é uma ferramenta. Ela precisa ser bem utilizada, ela precisa ser bem aproveitada. É aquilo, né? Se você não pode contra eles, junte-se a eles. Bem né? orientada, digamos bem assim. orientada, isso, exatamente. Então, eu como autora, o Márcio como autor, ou os nossos professores, eles precisam se apropriar da ferramenta. Entender que ela vai auxiliar, ela vai otimizar a produção. Por exemplo, se antes um autor demorava 3 dias para construir um e-book, hoje ele pode fazer isso em horas. Por quê? Porque a IA vai trazer todo um portfólio de referências bibliográficas, conteúdos. Pensa, antigamente você ter que ir numa biblioteca, pegar quais são os livros, quais são as referências que você vai utilizar para escrever teu material. Dali você começar a pesquisar, rascunhar, anotar. Quem usa caderno para fazer anotações hoje em dia? A gente usa iPad, tablet, celular. A mesma coisa funciona no caso da inteligência artificial. A gente vai utilizar a IA para nos auxiliar nesse processo, para otimizar o processo e até mesmo trazer um material com uma qualidade maior, né? Porque a IA ela vai conseguir buscar mais referências do que eu, como uma pessoa sozinha, faria pesquisando manualmente. Entendi. Quer complementar alguma coisa, Não, Márcio? eu queria abrir um parênteses em relação a isso, até numa fala que você trouxe antes da tríade, né, que a gente chama de qualidade, custo e tempo. A minha formação inicial é administração de empresas. Isso, não vou dizer o tempo que eu me formei, né, porque isso não vem ao caso agora, mas no tempo em que eu me graduei, a gente tinha uma máxima na administração que era a seguinte: a tríade nunca ela poderia contemplar as 3 em um só projeto. Ou você contemplava a qualidade de tempo, mas aí o custo ia ficar elevado, ou você contemplava tempo e custo, aí diminuiria a qualidade, enfim. Nunca as 3 elas poderiam andar juntas. Às vezes isso pode soar até polêmico, mas hoje com a inteligência artificial a gente consegue fazer com que as 3 andem juntas. Porque a inteligência artificial otimiza, ela reduz custos, ela traz facilidade, obviamente quando você tem uma intenção, tem um propósito e você sabe como implementar ela. A gente tem discutido bastante em relação a isso, sobre a questão de conceito de inteligência artificial. O que na verdade é? Muitas pessoas, quando a gente fala em IA, elas vem na mente, na primeira fala, a questão de ferramenta. Ferramenta disso, ferramenta daquilo. Só que a gente precisa entender, a IA ela parte do pressuposto de processo.
quando você entende o fluxo, quando você entende o processo dentro de uma empresa, seja ela de produção de conteúdo ou qualquer outro tipo de empresa, aí ela é o processo, ela não é a ferramenta. E quando a gente entende isso, as coisas mudam. O nosso pensamento muda, a nossa visão sobre empresa, sobre corporações, sobre produção, sobre esteira muda completamente. Então, Isso isso faz norteia muito bastante sentido. a nossa utilização. Demais. Demais porque a gente começa a entender a fundo o que é esse processo, o que é essa tecnologia. Não é porque ela nada mais é do que uma tecnologia. Não é uma tecnologia nova, porque ela foi inventada há muitos anos atrás, né? Mas obviamente existem as fases, né? Como tudo na vida tem fases. Agora que foi o boom da inteligência artificial, né? Mas por causa disso, existe muita. Como todo hype que surge, existe muita informação hoje. Você encontra informação sobre isso em qualquer lugar. A questão é que você precisa filtrar aonde você vai consumir isso. Porque isso vai fazer diferença em como você vai utilizar isso. Vamos apimentar mais essa conversa, né? Porque eu acho que todo profissional da área da educação, vamos lá, todo não, mas uma boa parte tem um pé atrás com a IA. Então vamos levar o tema para a produção de conteúdo, autoria. A gente consegue trabalhar com IA na produção de conteúdo, na autoria de material, sem comprometer a essência pedagógica? Eu quero ouvir a opinião de Márcio primeiro. Olha, eu tenho plena certeza de que sim. Né? Até eu vou trazer o gancho da Laura. Porque assim, se a gente entende como que ela vai auxiliar nesse processo, a gente vai garantir um material de qualidade em menos tempo, com menor custo. Mas é o que eu falo, que eu sempre reforço. A gente precisa entender de que forma eu estou me posicionando no uso dessa inteligência, dessa ferramenta. Pode ser ferramenta? Obviamente, pode. Né? Mas eu não posso me restringir à ferramenta, entende? Se eu entendo o processo de produção, do que o autor precisa, de como ele busca esse conteúdo, o que faz ele colocar a formação dele, a especialidade dele, para transmitir isso para um aluno, quando ele tem a clareza disso, ele vai saber aonde a IA consegue entrar para auxiliar e otimizar esse processo. Então, assim, eu vejo ela como uma facilitadora muito grande do processo de autoria. Sempre tendo a clareza. Ela vai auxiliar, né? Vai ser uma ponte da produção até a entrega, né? Mas não vai ser a única responsável. Eu acho que a gente pode até usar o termo, a questão de ativo e passivo. Um usuário da IA de uma forma ativa, ele vai dar o comando, ele vai dizer o que ele quer, ele sabe o que ele vai receber, porque é importante que ele saiba o retorno que ele vai ter, porque se ele não sabe, qualquer resposta é aquela coisa, quem Exato. não sabe para onde vai, qualquer caminho vai dar certo. Então, ele tem que saber o que ele vai receber para poder ele administrar o conteúdo. É nessa linha de raciocínio que você acha que a gente tem que trabalhar, tem que conduzir? Eu acredito que sim. Eu sou pedagoga, né, de formação. Então, eu ainda tenho aquele quesinho de que sou eu que estou comandando. Como o Márcio falou, né? O professor, o autor, ele precisa entender a ferramenta, assim. A gente chama de ferramenta ou processo, mas ferramenta porque é algo que eu estou utilizando e que vai me auxiliar em algo. A gente precisa entender que é uma ferramenta, né? A gente vai pedir, a gente tem que saber, obviamente, também como pedir. Eu não posso simplesmente falar, quero construir um conteúdo de tal assunto. Não. Eu preciso conhecer o conteúdo. Eu preciso entender o que a IA está me trazendo ali. E aí que entra uma palavra muito importante, que é a curadoria. É a curadoria do conteúdo. A IA, ela vai escrever, ela vai produzir. Mas o autor, o professor, ele vai curar. Ele vai ler, ele vai garantir que aquilo ali que a IA trouxe está correta. E se não estiver correto, ele tem um papel também de corrigir. Porque é uma inteligência artificial e ela vai sendo moldada ao usuário. Isso é até uma dúvida minha, Márcio. Vou aproveitar aqui o gancho. A gente pode moldar, né? Por exemplo, a minha IA, a IA que eu utilizo, ela já me conhece. Sabe como eu pergunto, sabe como eu vou lidar com ela. Às vezes eu estou falando uma coisa que eu falei há um tempo atrás, eu tento retomar ela. Sim, eu me recordo, eu lembro. Então a gente consegue moldar a IA a nossa forma de utilizar, certo? Atualmente sim, por quê? Porque hoje a maioria dos LLMs, seja ChatGPT, Gemini, eles possuem o contexto de memória. Então eles antes de você obter uma resposta de uma pergunta atual, ele vai ler todo o contexto anterior de conversas que você teve, de outros chats que você teve. É como se ele tivesse um banco, né? É como se fosse um banco. Um banco de dados. Exato, um banco de dados. Só que aí muitos usuários têm encontrado problemas nisso, por quê? Quando você
estrutura um prompt, por exemplo, para escrever um conteúdo específico, né? Ele vai ter essa memória de contexto, ele vai ler os chats anteriores e tudo mais. Só que quando ele faz isso, ele consome muito token. O token é o que faz com que ele gere as respostas, com que ele, eu não diria o pensamento, mas com que ele reveja o que você já conversou com ele. Então, em algumas ferramentas, isso, a gente falando, aí entra em outro tema que é a questão ambiental, enfim, a gente sabe que os data centers consomem muita energia e etc. Então, isso são coisas que hoje existe forma de você otimizar, né? Muitos dizem burlar, mas eu diria otimizar, porque existem integrações aí sim, com outras ferramentas que elimina esse gasto excessivo de tokens para essas memórias. Mas sim, todos os LMs hoje que eu conheço, eles fazem essa retrospectiva, digamos assim, com base no que você já conversou. A questão é que gasta, e muitas vezes acaba limitando, né, conforme, obviamente, o plano que você tem nas IAs, a trazer o resultado que você precisa, né? Vamos sair agora um pouquinho da etapa, da esteira da área de autoria e vamos para a revisão de língua portuguesa. A revisão de língua portuguesa, na minha opinião, é uma etapa que ela é verdadeiramente substituível pela IA, por ser uma coisa mais cirúrgica. Isso, é certo, é errado, pronto. Então, digamos assim, qual a opinião de vocês? Eu estou certa, eu estou errada? Porque, assim, na minha cabeça, leiga, eu não sou professora, não sou pedagoga, sou comunicadora. Então, se eu parar para pensar, eu tenho um texto, eu vou fazer uma correção de língua portuguesa, eu não preciso nem ter um prompt elaborado. Passar para a IA corrigir, eu entendo que é uma coisa básica. É básico ou não é, Laura? Eu acho que agora você entrou numa polêmica. Por quê? A própria inteligência artificial, ela contém vícios de escrita, de linguagem, e esses vícios já vêm dela. Talvez com o tempo ali, quando a gente vai ensinando a inteligência artificial a forma como que a gente quer que seja escrito, isso possa ser reduzido. Mas eu não diria que ela é 100% eficaz para uma revisão ortográfica de língua portuguesa de qualidade. Ela vai auxiliar, ali uns 80%, 85%. Mas a gente precisa ainda hoje ter um profissional que vai fazer uma validação daquilo que foi revisado pela inteligência artificial. Até porque a gente tem revisão ABNT, APA, alguma coisa assim, né? Quando são em outras línguas, então a gente ainda precisa ter uma validação. Mas ela auxilia, vamos dizer aí, uns 80%, 85% no processo de revisão. Eu tenho essa dúvida também, Márcio, porque a IA, os textos delas são muito parecidos, né? Eles usam muito travessão, ponto e vírgula. Muita exclamação, reticências. Aí agora eu também tenho uma dúvida. Existe uma forma da gente fazer com que a IA não tenha esse perfil? Da gente educá-la a não ser assim, com travessão, com as mesmas coisinhas de sempre? Tem como? Sim. Tem. Isso é uma coisa assim bem básica até, Mônica. Por quê? As IAs, elas todas têm uma estrutura, um jeito de escrever, né? Qualquer texto, qualquer nível, qualquer conteúdo que você peça para ela escrever sem uma direção que você deixe muito claro para ela antes, ela vai escrever assim, em forma de blocos, em forma de frases, né? Utilizando muito travessão, isso é um fato, todas fazem isso. Tem como você contornar isso estruturando uma solicitação de prompt, né? Um prompt estruturado, né? Mas isso que a Laura traz é uma polêmica e, assim, ao mesmo tempo, é algo que eu vejo que isso está avançando tão rápido e as coisas estão acontecendo muito rápido. E se fosse para mim falar amanhã vai ser substituível? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, sabe? Porque é tudo acontecendo muito rápido. Isso eu não estou falando só de revisão, eu estou falando de todas, a maioria das profissões, sabe? Isso é um assunto que a gente tem discutido, tem refletido muito. Na velocidade que as coisas mudam, a gente não consegue prever, sabe? Tudo está acontecendo muito rápido. Tá, mas fazendo bate-bola rápido, se a gente fizer uma comparação entre autoria e revisão de língua portuguesa, ela é mais indispensável na autoria. Sim. Na minha opinião, sim. Sim. Claro, penso. Eu acredito que sim. Ainda sim, tá? Agora a gente já passamos na autoria, passamos na revisão, agora a gente vai dar aquele pulo lá na diagramação. Esse é polêmico e esse é desafiador. E esse não é para todo mundo. Uma diagramação bem feita ainda, existe uma IA capaz de substituir um bom design gráfico?
Márcio gosta desse tema. Nossa, logo para mim. Vamos lá. Olha, Mônica, sinceramente eu acho que substituir um design sênior, ela não substitui. Não substitui. Depende muito da qualidade que eu quero o meu material. Né? Se eu quero um material padrão, né, um design aconchegante, que eu consiga ter uma leitura boa desse material, eu acredito que não seria uma IA que faria isso. Eu teria que desenvolver uma solução baseada em IA, com camadas de validação. Isso é algo que a gente já tem feito hoje e testado, né? São testes que a gente tem realizado com bons resultados. Eu acho que sim, eu consigo ter um material bruto com um design bom para ir para o mercado. Pode básico. Ser que eu tenha Sem 1 milhão de julgamentos sem aqui. Respiração, Isso sem são intencionalidade. Essa é a palavra, né? Um material padrão. Apático. Material padrão aqui. Não estou falando dos nossos, porque esse a gente utilizou designers gráficos, né? Mas é aquele material padrão, né? Como você falou, não tem aquela respiração, aquela identidade de quem fez o material. Porque a gente sabe que isso é uma coisa que ainda falta que a IA não tem. Vai ter amanhã? Não sei. Quem sabe? Eu diria que a IA hoje, ela é o básico. Ela não traz, obviamente, ela não traz ainda emoção, ela não traz tom, ela não traz acolhimento a uma imagem, a um design. Ela é fria, ela ainda erra bastante, mas a gente tem que entender que ela está a caminho. Ela está a caminho e ela vai chegar. Márcio e Laura, eles estão na editora, os dois, há mais de 3 anos. Laura, bem mais, Márcio, 3 anos. Então, os dois acompanharam absurdamente a chegada da IA, a virada de chave da IA dentro da editora, que a Telesaps foi uma das editoras que primeiro assumiu o uso de IA no seu conteúdo, deixando bem claro que usavam IA, mas que tinha uma mente inteligente por trás. Eu queria ouvir de cada um, até hoje, nesses últimos 3 anos, que eu acho que ela entrou fortemente na vida da gente, qual foi o teu maior aprendizado em trabalhar com IA? Eu acho que o maior aprendizado é como ela pôde otimizar o meu trabalho mesmo. Por exemplo, às vezes a gente tem um bloqueio criativo. Vamos focar assim nos designers, por exemplo. A gente tem um bloqueio criativo. E eu, sozinha ali, eu simplesmente parava e falava, agora eu não consigo. Com a inteligência artificial, eu posso simplesmente falar, olha, eu preciso de algo assim, para tal material, para tal conteúdo, e ela vai me trazer ideias, ela vai me desbloquear daquele momento ali de, tipo, não consigo sair da onde eu parei, empaquei ali. Então, eu acredito que nessa parte de ajudar no processo criativo e otimizar. Às vezes a gente fica ali parado porque a gente não consegue, de fato. Pensa no Dá uma design, travada, né? Dá uma travada ali no Trava. momento, mas a IA te auxilia nesse processo. A gente te Perfeito. dá ideias, né? Gerador de ideias, em resumo. Márcio. Para mim, que diariamente estou inserido nesse contexto de soluções, de pesquisa, se eu tivesse que resumir, Mônica, seria a inteligência artificial, para mim, fez eu entender a importância de você, às vezes, dar um passo atrás. Eu vou dizer o porquê. Quando teve o boom da IA, como a maioria das pessoas, a gente ficou maravilhado, vislumbrado com o poder que ela nos deu, né? Com tudo que a gente podia fazer, com tudo que ela, né, deixou que fosse capaz de ser realizado. Só que, ao mesmo tempo, à medida que você vai entendendo, que você vai estudando, que você vai pesquisando mais sobre o que é esse universo da tecnologia chamada inteligência artificial, você começa a entender que, primeiro, ela não é uma ferramenta, simplesmente isso, mas sim que ela é um processo de soluções, né? Onde você precisa entender como que é o teu contexto de trabalho, que aí sim você consegue entender as dores, aonde você consegue aplicar, aonde que você consegue otimizar e aonde que você consegue ter resultado. Então, para mim, assim, resumindo, foi eu entender a importância de eu parar, refletir, analisar qual que é o melhor caminho, qual que é a melhor decisão. Eu resumiria as 2 respostas como: a IA não é o seu inimigo, ele é o seu aliado. Mas sabe o que a IA mais gosta? De ter um cérebro inteligente conversando com ele. Então, e isso nós temos. Nós temos na nossa equipe pessoas inteligentes que sabem o que pedem e sabem o que vão receber de retorno, de resposta. Eles só vão apenas estruturar, organizar as ideias. E foi para isso que a gente trouxe esse episódio hoje, para vocês terem uma ideia das pessoas que estão por trás dos nossos materiais, dos nossos melhores materiais. Mas já que, se você quer aprofundar um pouco mais de conteúdo,
Nós temos aqui um livro que foi escrito pelos dois, que é um guia prático de produção de conteúdo, traz informações riquíssimas e muitas dicas. Nós temos um livro que está sendo lançado agora, no mês de abril, agora no final do mês de abril, que a gente está gravando em abril, que é A Nova Educação. Um livro extremamente disruptivo, que tem uma visão, assim, eu diria, ousada, sobre o futuro da educação. Como será o amanhã? É como aquela música, né? Como será o amanhã? Ninguém sabe. Mas a gente pode aproveitar. É como se você jogasse uma moeda para cima. Você não sabe se vai cair cara ou coroa, mas aproveita o brilho e vai crescendo junto com a IA. E, para vocês terem uma ideia, o nosso primeiro livro, já tem uns 3 anos que lançamos, falando também sobre IA. Então, pelo que você pode perceber, o Grupo Telesapiens está lado a lado com a IA. A IA está substituindo a editora? Não. A IA é uma grande ferramenta de trabalho que, por trás, tem mentes inteligentíssimas conduzidas. Gente, muito obrigada pela contribuição, pelo transbordo. É sempre muito bom falar de educação, falar de IA e falar das nossas empresas. Até o próximo episódio.